Bom, como eu estava dizendo aqui, o que o pessoal tipicamente vai errar nesses cálculos aqui, quando estiver fazendo canais e aplica essa forma do raio hidráulico diretamente, né, sem calcular primeiro a área molhada e o perímetro molhado, é que na divisão aqui, vamos supor, você escreve na sua calculadora, calculei B mais M vezes H dividido, ou vezes H, calculei, né? Dividir por B. Aí o cara vai lá, coloca tudo isso, divide por B e me acha um resultado. E ele, depois disso, ele soma o 2H, 1 mais M ao quadrado. Aí vai dar tudo errado, né? Então, se ele não põe... Eu costumo colocar nas provas até sem esses parênteses aqui, justamente para vocês perceberem que tem que colocar, né? Então, muita gente, às vezes, só replica a fórmula. Então, apertar por botão, até animal, qualquer animal, a gente treina para fazer isso, né? Vocês, como engenheiros, têm que ter a percepção de como montar o equacionamento de vocês da forma que vocês estão vendo aí. Então, se é a área na parte superior dividida pelo perímetro molhado na inferior, você não pode pegar a área, dividir pelo B e somar com o resto, né? E isso aqui é bem comum, viu? Várias turmas aí, o pessoal costuma errar essas divisões aí. É coisa simples e besta, né? Mas é sempre válido apontar para vocês, para que vocês não venham a replicar esses erros. Então, a gente agora, vocês já estão no 6º, 7º semestre aí, é bom evitar esses erros básicos aqui, viu? De contas matemáticas. E isso aí é coisa simples, né? É para ser simples. Bom, aí eu coloquei esse exercício aqui. Deixa eu ver. Calcular o raio hidráulico e a profundidade hidráulica de um canal trapezoidal qualquer, sabendo que B é igual a 4M, Z é igual a 4 metros no caso, né? Z é igual a 4 e a profundidade do fluxo é de 2 metros. Ele só quer ali, cadê? O raio hidráulico e a profundidade hidráulica do seu sistema. Bom, se ele diz que é o canal trapezoidal, você vai utilizar basicamente esse equacionamento aqui, né? Ele quer o raio hidráulico, ou você aplica a fórmula de vez, ou você calcula por essa área primeiro, depois calcula o perímetro, divide a área pelo perímetro, sai com o raio hidráulico e deu, né? Não tem muita dificuldade nesse daí, não. Depois eu vou fazer outro exercício mais... que seja um pouco mais difícil, né? Bom, então, tipicamente, a gente vai ter, como eu falei, ó, canais trapezoidais. Eles vão ser preferidos porque não tem a necessidade dessas estruturas rígidas para estabilizar esses taludes. Os retangulares, tipicamente, quando tiver um solo mais rígido, né, e tiver a condição de você propor, melhor, né? Mas nem sempre vocês vão encontrar esse tipo de situação favorável para essas condições. Só que ele tem esse problema de necessitar de espaço nas laterais e às vezes a gente não tem esse espaço disponível. É esse caso de, imagine uma invasão, que o cara já botou a casa dele na beira do rio, e aí você vai fazer uma melhoria na estrutura daquela região. Não tem condição, né? Ou você desapropria aquele pessoal da casa deles, que às vezes é inviável, ou você faz o canal do jeito que dá, e às vezes ele vai sair retangular por essas condições de ocupação próxima à margem do rio já. Bom, seção circular, a gente tem tipicamente vazão mais reduzida e é tipicamente usada em esgotamento sanitário e em drenagem pluvial. Triangular, tipicamente a sarjeta, vocês não percebem, mas a sarjeta da rua de vocês, quando vocês pegarem estradas, vocês vão ver que tipicamente a estrada de vocês vai ter uma condição assim, ela é um pouco curva, né? Então isso aqui funciona como se fosse uma bacia hidrográfica, né? Aquele conceito de bacia hidrográfica, né? Área de captação natural que drena tudo para um único ponto. Então, suponha que esse é o divisor de águas. Então, toda a água que cair nessa região, né, desse meio para cá, ela vai se dirigir para esse ponto da rua, e desse meio para cá, ela vai se dirigir ao outro lado da rua. Então,
Isso aqui, ó, tem uma determinada área. Quando você tem um comprimento da rua, né? Isso vai ter uma determinada área. Então, lembra lá quando eu falei de chuva, né? 1 milímetro de chuva é 1 litro em 1 metro quadrado, né? Quando você tiver lá o metro quadrado da sua área, você consegue saber o quanto de água que está sendo gerada naquele ponto. E aí você vai conseguir dimensionar essa sarjeta, que está aqui no canto, você não percebe, né? Tem um meio fio aqui. Então, tem essa determinada declividade, essa inclinação, e aqui vai formar essa sarjeta nesse ponto, para conduzir água para o trecho que vocês propuserem, né? Assim, com base na conformação do terreno, na declividade do seu terreno. Em saneamento, a gente aprende como dimensionar cada uma dessas sarjetas, boca de lobo, entre outras características aí que vocês venham a projetar algum dia. Mas aqui já dá base também, né? Bom, em rios, como é que eu... Em canal artificial, beleza. Eu vou obter a minha área, a velocidade, e assim, área vezes velocidade, eu vou ter vazão. Velocidade eu tenho uma fórmula conhecida, e para rios naturais, o que é que o cara vai fazer? Né? Porque eu não tenho uma área geométrica conhecida, mas a ideia básica é a mesma. Vocês vão ter que obter a área da seção, e tipicamente em rios, a gente divide ele em retângulos, né? E o somatório das áreas desse retângulo aqui, ele acaba sendo a área total do seu rio. A gente tem métodos da meia seção, método de Simpson, entre outros, que a gente calcula isso quando usa molinete, né? Então, o molinete, basicamente, a gente insere lá ele numa determinada vertical dessa, com espaçamentos conhecidos, e a gente obtém a profundidade. Então, essa primeira margem a gente adota como se fosse um triângulo. Então, vai ser base vezes altura dividido por 2. A gente vai ter esses comprimentos aí, né? Entre cada um dos trechos. E com as profundidades, a gente vai conseguindo. Profundidade vezes o trecho, a gente vai ter a área de um trecho. Profundidade vezes a área de outro, outra área desse trecho. E assim sucessivamente. Como aproxima essa área do retângulo, a gente consegue mais ou menos deduzir a área da seção de um rio, né? Quando aplica lá esses molinetes. E tem os métodos mais modernos com a DCP, Acoustic Doppler Current Profile, né? É um método acústico que ele emite a onda e ele já vai te dando mais ou menos essa seção. Ele já informa automaticamente a seção, mas a ideia é basicamente a mesma. Ele faz o somatório de diversas áreas e te entrega um valor de área para rios, né? Mas vocês conseguem fazer isso aí também se tiver esse entendimento. Deixa eu ver. Vamos supor que um dia vocês vão numa trilha para algum lugar, está passando no rio, alguém quer saber a vazão que está passando no rio, né? Vocês têm como saber mais ou menos se o rio for pequeno, né? Você consegue lá medir a área dele, você pega um graveto, sei lá, mede o palmo, verifica lá mais ou menos quantos metros tem de forma bem rústica, né? É claro que na engenharia vocês não vão tratar assim, mas é um exemplo prático de como vocês podem obter a vazão. Então, vamos supor que você chega lá e obtém o comprimento dessa vara, você mede lá essa largura do rio, então você pode medir essa largura do rio, verifica lá a profundidade média deles, com essa mesma vara, né? E assim você adota uma determinada área para essa seção. E depois faltaria o quê? A velocidade, né? Como é que eu obteria uma velocidade no rio, por exemplo? Você pode pegar um flutuante, uma garrafa plástica, sei lá, então subir 10 metros no rio e jogar essa garrafa. Então, vamos supor que você consegue medir, né, mais ou menos essa distância. E você marca no cronômetro. Eu larguei o flutuador e esperei ele passar no ponto. Então, fiz isso aqui algumas vezes e tem, ó, em 10 metros, ele demorou 10 segundos aqui para chegar naquele ponto. Então, 10 dividido por 10, né? 10 metros dividido por 10 segundos, você vai ter o quê? 1. Então, está em velocidade de 1 metro por segundo, vamos dizer. Vezes a área, vocês têm a vazão. Então, um método, sei lá, grosseiro de vocês obtiverem, né, essa vazão lá num determinado ponto. Bom, esse canal prismático aqui, então o canal prismático é tipicamente que as características dele não se modificam. Ele é constante ao longo de todo o trecho. Então, com isso, a gente vai ter o escoamento uniforme.
Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei dessa questão de uniformidade em algum ponto, né? De permanência, de uniformidade, entre outras coisas. O que é que acontece? O escoamento, ele pode ser permanente ou não permanente, né? Então, permanente, lembra lá que eu tinha vamos supor, quando eu botei um exemplo de um reservatório cheio de água e a gente tinha uma saída de água aqui, nesse ponto. E esse reservatório era abastecido constantemente com a vazão igual a que estava passando aqui, né? Vamos supor. Nisso, como esse nível aqui não altera, a vazão nesse ponto aqui ela nunca se alteraria, porque o nível ele permanece constante, consequentemente a vazão que está saindo por esse orifício aqui, ela sempre é a mesma, a vazão é a mesma, a velocidade é a mesma, a pressão é a mesma. Então isso é a característica de um escoamento permanente. Se não tivesse um abastecimento de água nessa parte superior e a água só estiver saindo, então ao longo do tempo esse nível de água vai diminuindo, né? Vai diminuindo, diminuindo. Então, à medida que esse nível de água está diminuindo, o que é que esse nível de água faz? Ele está pressurizando esse ponto de saída, né? Se eu estou diminuindo, eu estou perdendo pressão aqui. Então, está diminuindo a pressão de saída, consequentemente, diminui a pressão, diminui a velocidade, entre outras coisas. E assim, a gente tem um escoamento não permanente. Então, você, no mesmo ponto, você está tendo variação das características do escoamento, de pressão, de velocidade, de vazão, entre outras. Então, essa é uma característica do escoamento permanente. O escoamento uniforme é quando as características do escoamento elas não se modificam no espaço. Então, vamos supor que é um rio, né? Vamos supor que isso aqui é um rio, esse trecho. Então, está vindo água daqui para cá, para o trecho de cá. E a mesma velocidade que eu tenho nesse ponto aqui, ó, é a mesma velocidade que eu tenho na mesma altura, no mesmo nível, no ponto de cá. Então, mesmo que eu me desloquei desse ponto para esse ponto, as características do escoamento não se modificaram. Então, isso é uma característica do escoamento uniforme. Ele não se modifica ao longo do espaço, né? Então, você vai ter ele se mantendo lá ao longo do espaço. Então, a gente vai ter essas diferenças aí, de escoamento permanente, não permanente, de uniforme e não uniforme. Então, é bom sempre recordar isso. E quando a gente projeta canais, a gente deseja que eles permitam escoamento uniforme, né? Que você entenda as características desse escoamento ao longo do espaço. Então, que ele não varie nesses pontos que não chegue uma vazão excedente, né? Então, por que isso é importante? Teve um projeto aí em Porto Alegre que imagine que o engenheiro foi, eu estou na parte alta aqui de uma bacia e coloquei um diâmetro, deixa eu ver, esse assim fica melhor, né? Coloquei um diâmetro grande assim, na parte alta da bacia. Imagine que essa água está vindo toda para um determinado trecho e nesse trecho de baixo eu botei um diâmetro desse tamanho, entende? Então, se você não avaliou a vazão que contribui para aquela bacia e você sai de um diâmetro grande para um diâmetro pequeno, quando você tem essa mudança, você vai ter uma variação do seu escoamento. Então, num trecho que o cara fez isso aqui, deu um evento num sistema lá que demoliu tudo. Então, teve um retorno, né? Acabou tendo um retorno lá de vazão, gerou uma pressão lá no sistema e estourou a tubulação toda quando teve um evento de chuva bem grande. Então, causou um prejuízo gigantesco por essa falta de entendimento, né? Se o cara olha uma planta, ele já percebe que aquilo está errado. Se você olha a planta, você vê, ó, se a dimensão desse que está contribuindo para o de cá está maior, então tem alguma coisa esquisita aqui que você tem que avaliar, né? No mínimo, suas dimensões teriam que ser iguais, né? Então, como já está na parte baixa, provavelmente a de baixo deveria ser ainda maior. E o cara me colocou uma dimensão menor ainda. Aí ferrou tudo, né? Bom, e aqui a gente, entre outras características, aquele nosso número de Reynolds que via lá em hidráulica 1, hidráulica 2, que a gente trabalhava direto com ele lá, ele também aparece aqui para canais, só que um pouco diferente, né? Então lá a gente tinha V vezes D dividido por viscosidade cinemática. Aqui a gente vai ter V vezes a nossa profundidade
do sistema vezes a viscosidade cinemática ali. Então, vai poder ser laminar ou turbulento. Então, meio semelhante ao que a gente já viu lá em hidráulica 1. E isso vai estar associado lá a algumas características do sistema que a gente vai ver mais à frente quando estiver avaliando o tipo de escoamento. E isso aqui, ó, parece algo simples, mas é extremamente importante, essa questão do número de Froude. Então, esse número de Froude, ele vai classificar seu escoamento aí, se ele vai ser fluvial, se ele vai ser crítico, né? Subcrítico ou crítico o sistema aqui. Então, essa velocidade, você tipicamente vai obter ela pela equação de Manning e o G. Então, o G aqui é a aceleração da gravidade, o H vai ser a profundidade aqui do seu escoamento, né? Então, se você tiver essa relação, ó, V dividido por G vezes H, e isso aqui foi igual a 1, quer dizer o quê? Que os dois números aqui são iguais, né? Você vai estar nesse limite entre o escoamento fluvial e esse seu escoamento crítico, né? Então, quando você tem essa velocidade aqui, muito maior que esse G vezes H, você vai ter esse escoamento crítico. Então, o que é que isso pode estar? A energia pode estar grande ali no seu sistema e pode vir a causar alguns problemas, né? Imagine que seu material que você coloca o talude lá, ele tem uma determinada resistência. Imagine que você tem um Froude muito alto e pode estar causando alguns problemas ali. Esse Froude também é usado para quando você projeta uma estação de tratamento de água, vamos dizer, e você quer inserir um coagulante, aí você deseja que tenha um escoamento turbulento, algo assim, para favorecer a mistura. Então, um escoamento supercrítico ali seria ideal. Então, você deseja que a velocidade seja grande em um determinado ponto para favorecer a mistura, né? Então, esse númerozinho simples, ele ajuda a entender diversos aspectos aí relacionados à hidráulica. Bom, em conduto forçado a pressão é praticamente igual. Em canais eu já falei que a pressão é em função da profundidade. E a pressão, ela segue aquela lei da hidrostática, naquele princípio lá fundamental da hidrostática, aquela lei de Stevens, né? Que a gente já viu em hidráulica 1. Quando não é hidrostática, a gente vai ter algumas variações aí no sistema. E isso vai estar mais, quando a gente estiver analisando algumas questões de modelagem, aí vai ser mais importante, né? Aquela nossa lei de Stevens, que eu tinha mencionado, né? Aquele peso específico vezes altura. Então, tipicamente, nossos canais ele vai estar atendendo a essa condição aí, essa distribuição de hidrostática de pressões. Bom, a gente vai ter essas variações desses curvilíneos, só que a gente não vai estar avaliando eles ainda aqui nessa parte, né? Vai ser mais interessante quando for trabalhar com modelagem mesmo hidráulica. Bom, a permanência no tempo foi aquilo que eu já falei antes lá. Então, aquela explicação da variação à medida que diminuía, né, o nível. Então, quando você varia as condições de velocidade, pressão, entre outras, você vai ter escoamento não permanente. Quando isso não varia, você vai ter um escoamento permanente, no mesmo ponto, né? Eu botei esses vídeos aí para vocês darem uma verificada nessas questões de remanso e ressalto hidráulico. Mas o que seria esse remanso, né? Então, imagine que eu estou com o meu rio aqui. Então, vem o rio, ele flui natural, e eu implantei uma barragem. Implantei uma barragem, isso elevou o nível aqui desse rio. E esse nível, ele não se eleva só nesse ponto. Ele se propaga para cima, né? Para a parte de montante desse rio. Então, ele tem determinados pontos. Então, com isso, a gente tem o que a gente chama de remanso. Você tem essa variação de nível para cima do seu rio. E vocês, como engenheiros, o porquê isso vai ser importante, né? Imagine lá que você projetou sua rede de esgoto. Então, projetei minha rede de esgoto. Coloquei aqui minha tubulação, ela está chegando no poço de visita, chegou no poço de visita que está instalado aqui. E eu coloco a saída desse poço de visita aqui em cima, para baixo. O que é que isso vai me ocasionar? Ele vai me ocasionar um remanso
para essa parte da tubulação. Então, imagine que vai ter esgoto voltando para cima, né? Se tiver uma casa aqui, é capaz do esgoto voltar naquela casa. Então, se seu esgoto está chegando num ponto, você não vai colocar a saída num ponto superior, né? Você vai colocar a saída abaixo, né? No mínimo, mesmo nível, né? Mas, tipicamente, você vai ter que estar abaixo desse ponto de chegada, porque para você evitar que cause esse remanso para cima. Esses dias eu tive um projeto de esgoto para avaliar e ele apresentava uma situação dessa. O cara que projetou, ele simplesmente colocou um sistema que ele estava causando remanso para cima. Aí eu avisei a fiscalização, isso aqui vai ter que ser alterado porque disse. Aí o cara foi e aceitou, né? Modificou lá as características do projeto porque quem planejou cometeu um erro trivial. Então, é para vocês verem que às vezes a gente fala, vocês parecem que é besteira, né? Mas é algo extremamente importante, um detalhe desse. Você podia estar fazendo esgoto voltar para a casa dos outros porque você simplesmente colocou a sua saída acima da chegada, né? Não tinha muita lógica isso que o cara inventou de fazer, mas às vezes acontece, né? Bom, então vai ter essas características aí, de escoamento permanente, não permanente, uniforme variado. Então foi o que eu já expliquei antes. E aqui tem o exemplo da barragem, e é bem interessante. Ó. O seu escoamento ele vem acontecendo aí uniforme. Então você tem o escoamento aí acontecendo de forma uniforme. Ele vai acontecer quando o seu canal tiver as mesmas características. Ele é feito do mesmo material, ele tem as mesmas dimensões, então não mudou nenhuma característica dele, ele mantém essa uniformidade. Aí você veio ali e instalou um barramento. Quando você instalou aquele barramento, o nível da água ele se eleva um pouco. E ele se eleva um pouco acima, né? Para a parte de montante do seu canal. Então, isso aqui é o que a gente tem como remanso. Ó. Essa elevação desse nível d'água para montante quando você instala uma estrutura. Ou no caso do exemplo que eu dei do esgoto, quando você colocou a saída acima da chegada. Se você colocou a saída acima da chegada, o que é que vai ter que acontecer? Esse sistema vai ter que encher, então vai ter que ter uma câmera aqui que encha, né? Até que ela consiga sair pelo aquele ponto. Só que para isso encher, a tubulação que tem chegando aqui, ó, ela vai ter que também ficar preenchida, né? Até atingir esse nível de saída, entende? Então, por isso que você, quando tiver uma saída, ela tipicamente vai ficar abaixo desse de chegada. Você não vai botar acima, porque vai dar problema, né? Assim, quando tiver nessas questões de poço de visita lá, né? De esgoto. Bom, então, esse remanso, ele é tipicamente gradualmente variado. E depois que a gente vem lá para um vertedor, então a gente tem alguma aula que trata aí de vertedores. Vertedor é tipo um orifício, né? E ele tinha lá um determinado equacionamento para obter as vazões para vertedor. Beleza. Quando você tem aquele vertedor, ele tem uma característica de aquela formação dele ali, ó, o escoamento ele se torna bastante rápido. Então ele ganha muita velocidade quando ele passa pelaquela estrutura ali. Então, quando ele ganha muita velocidade naquele ponto, o que é que acontece? Seu escoamento fica super crítico, né? Aquele número de Froude, ele fica acima de 1, bem acima de 1. E assim você vai ter a diminuição daquela profundidade de escoamento. Então, aqui no canal uniforme, ele está com essa profundidade. Então, quando ele chega lá e ganha aquela declividade bastante grande, e está passando a mesma vazão, aquela altura diminui bastante. Então, você vai diminuir a altura, só que a velocidade do escoamento vai ser muito rápida, entende? Para passar a mesma vazão. E aí você tem o que chama de escoamento bruscamente variado. Quando entra nessa parte aqui que a gente chama de ressalto hidráulico, então, tipicamente, você tem essa diminuição de nível. Isso aqui é bem interessante, se vocês tiverem a oportunidade de ver algum dia, tem esse abaixamento de nível por ter esse vertedor e causou essa velocidade grande e diminuiu aquela linha d'água, né? E depois, quando ele retorna à condição de uniformidade do seu canal, imagine que ele tem a mesma dimensão daquela parte de cima lá. Então, para ele voltar ao mesmo nível, você tem aquela zona ali, ó, de mistura e a gente tem esse ressalto hidráulico.
Então, quando você tem uma estação de tratamento de água, tipicamente você tem a inserção de coagulante, entre outras coisas, ali em cima do vertedor, e nessa parte ele permite a mistura desse coagulante que depois vai ajudar no tratamento de água, né? Bom, já falei um pouco dessas questões de escoamento. Aqui fica melhor de ver essas questões de linhas. Essas linhas são linhas de velocidade, né, de água. E no permanente, como eu disse, isso no mesmo ponto não se modifica. Então, imagine que a vazão sempre vai a mesma. Como o canal está todo em condições iguais, não se deforma. Então, se mantém sempre igual em termos de vazão, velocidade, pressão, entre outros. Tipicamente, vai ter isso quando se avalia um único ponto, né? E quando essas condições também não variam no espaço, a gente vai ter lá que é uniforme, né? Bom, e aqui tem essas questões de declividades. Declividades inferiores a 10%, a gente vai ter distribuição hidrostática, e com grandes declividades, vocês vão ter aquela pseudo-hidrostática e vai ter que considerar alguns aspectos aí. E tipicamente vai precisar de uma análise mais profunda nos seus cálculos, quando tipicamente vocês vão usar algum modelo hidráulico para conseguir resolver algumas condições dessas, né? Depois, na próxima aula, provavelmente vocês vão ter acesso às planilhas que eu tenho referente a tudo isso aí que a gente está vendo, né? Bom, ali no vertedor, tipicamente vocês vão ter essa variação aí pseudo-hidrostática, né? Você vai ter declividades maiores que aqueles 10% ali. E em saneamento a gente vê como dimensionar um vertedor todo certinho lá. Era para ver em hidráulica 1, só que eu acho que eu só passei o material em hidráulica 2, né? Só que eu só passei o material para vocês olharem, se eu não me engano. Essa parte de orifícios e vertedores, né? Tem essa questão de estratificação também, vai depender da densidade. Eu acho que eu tenho uma foto aqui, aquele Rio Negro e Solimões, né? Então, vocês veem que eles não se misturam pelaquela questão de estratificação. Então, acaba tendo densidade diferente, né? Que nem óleo e água, vamos dizer, acaba não se misturando ali. Então, isso aqui é importante nessas partes de qualidade da água, entre outras coisas, o pessoal acaba avaliando mais esses aspectos aí. Bom, quanto ao tipo de fundo, a gente vai ver lá se ele vai ser composto por algum material que vocês acrescentem lá no sistema, ou se vai deixar um canal natural nele, né, permitindo infiltração, entre outras coisas. Vai depender tipo do que vocês têm, né, das condições que vocês desejam para o seu escoamento lá. Bom, aquilo que eu falei do número de Freud, então aquela velocidade calculada por Manning dividido pelo raiz de G vezes H, né? Se for menor que 1, você vai ter lento. Se for maior que 1, vocês vão ter esse escoamento aí acontecendo de forma rápida. Bom, os canais de fundo fixo, tipicamente um material que vocês fizeram ali, os taludes, o fundo também vai ter o mesmo material, né? Então acaba tendo tudo constante. A natureza do material vai estar associada à rugosidade dele. Tipicamente não tem transporte de sedimentos. Bom, canal com fundo móvel, então esse fundo não é firme, acaba tendo um transporte de sedimentos nele. Então aqui tem um exemplo lá onde estudei no IPH, eles fizeram esse estudo aí, fizeram esse canal, vamos dizer, todo com as dimensões conhecidas, né? Um canal aí meio trapezoidal, e à medida que tem o escoamento, ele formou essas deformações aí no sistema, causou essas zonas de erosão e de deposição, né? Então, ele estava avaliando mais essas condições propícias aí à formação de zonas de erosão e de deposição. E avaliaram também esses fluxos aí de velocidades. Bom, quando vocês avaliam o canal, é bom saber como se comporta a velocidade nele, né? As velocidades, tipicamente, elas vão ser mais baixas
onde você vai ter atrito. Onde é que você vai ter atrito? No fundo, nas laterais dele, né, nos taludes aqui. Então, tipicamente, você vai ter nessas áreas que você tem um material, vamos dizer, você vai ter tipicamente zonas de velocidade mais baixas. E à medida que você vai se afastando dessa sua zona de contato, de mais atrito, você vai tendo velocidades maiores. Então, na superfície de água, você podia pensar, ó, então a superfície é o ponto que eu não tenho atrito com nada, então lá vai ser a velocidade mais alta. Não. Então, por que não? Porque na superfície a gente tem um vento atuando, né? E aquilo também está causando uma certa resistência ao escoamento. Então, tipicamente em rios, canais, a velocidade ela não está na superfície, ela está um pouco abaixo aqui, ó. Então é por isso que rio às vezes é um pouco perigoso, né? Você olha ele por cima e para você às vezes o rio está parado lá, né? Não está nem se movimentando água. Tem aquele caso daquele ator, o que faleceu lá no Rio São Francisco. Então você olha para aquela imensidão de água, o Rio São Francisco é gigantesco, você pode olhar e achar nem está fluindo direito aqui, né? Só que ali pode ter uma velocidade bastante grande. Então, tem que ter uma certa consciência quando vocês estiverem em regiões com rios, né? Porque a depender da condição que você veja, pode ter uma velocidade bastante alta. Outra condição, imagine que meu rio está vindo aqui e eu tinha uma ponte. Esse rio transpôs a ponte e está jogando do outro lado, né? Vem uma pessoa lá e diga, eu sei que tem a ponte aí, eu vou passar andando por ela de boa, né? O cara vem passando, só que quando a água transpôs esse rio aqui, ó, ele passa a atuar como um vertedor e ele vai cair naquela condição ali que a gente viu mais acima, né? Possa ser que aqui, ó, ele comece a ter uma velocidade muito alta e pode estar 20 centímetros, 30 centímetros da perna da pessoa, ele pode carregar uma pessoa facilmente, né? Então, quando sobrepor um rio, uma determinada quantidade de água, é bom ter bastante cuidado, porque pode ter uma velocidade bastante grande passando ali, né? E pode vir a causar algum problema para algum desavisado que queira passar sem ter conhecimento do que está acontecendo ali, né? Aqui tem mais ou menos o campo de velocidades, ó, em rios. Então, das margens para o centro, a velocidade aumenta e de baixo para cima, a velocidade aumenta. E a velocidade máxima que você tem no rio é tipicamente 20% daquela profundidade ali, ó. Então, naquele meio, 20% ali abaixo é onde tipicamente a gente tem a velocidade mais alta. Só que quando a gente calcula a velocidade de um rio, a gente não vai usar a velocidade máxima, não, né? E nem a mínima. A gente vai utilizar uma velocidade média. E onde é que ocorre essa velocidade média em rios? Então, é uma questão que cai até em concurso. Tem concurso que vocês vão fazer que às vezes pede isso. Então, a velocidade média que cai aqui, ó, é 60% da profundidade, entende? Então, quando você estiver calculando lá com o molinete, a gente basicamente calcula para obter a velocidade média da seção. Então, a gente busca lá obter uma velocidade média de toda uma vertical dessa e ao multiplicar por uma área, a gente obtém a vazão que passou pelo aquele trecho, né? Então, tipicamente é assim que a gente obtém uma vazão em um rio. A gente coloca um equipamento que a gente consiga medir a velocidade. Quando você usa molinete, ele tem tipo uma hélice. Então, quando o fluxo passa por essa hélice, ela gira. Então, quando você tem um determinado número de rotações, tem um equacionamento que ele diz, ó, deu 10 rotações. Então, para 10 rotações, a velocidade que está passando ali é tanta. Para 20 rotações, está passando um tanto de velocidade. E após isso, tem os métodos para a gente obter a velocidade daquela vertical e ao multiplicar pela área, a gente obtém a vazão do nosso trecho. Só que, claro, isso é feito em vários pontos, né? Tem toda a metodologia para obter isso aí. E aqui, ó, em canais artificiais, vocês conseguem ver aqui facilmente onde está acontecendo as maiores velocidades do sistema. Se vocês perceberem, ó, na zona mais afastada que você tem das margens, né, do fundo e um pouco da superfície, tá vendo? Então, no retangular, aquele círculo menorzinho é onde vocês têm lá ocorrendo aquela velocidade máxima do seu sistema. Ali, ó, naquele perfil de velocidade na linha de centro, a flecha maior é aquela segunda de baixo para cima, entende? É naqueles 20% que eu falei da profundidade, é onde você está tendo a ocorrência da velocidade máxima.
Em condutos circulares, é naquele centro ali, ó. Tipicamente naquela região central é onde tem a velocidade máxima. E em trapezoidal, naquela parte circular também, bem no centro do rio. Então, isso já ajuda vocês a como se portar em algumas situações, né? Imagine que você foi num rio qualquer, se meteu lá de algum jeito, né? E você tem como saber mais ou menos aquele local que está ali causando um maior desgaste físico se você estiver naquele rio, né? Então, você tem que buscar uma situação mais favorável para você se causar algum risco. Isso aí pode parecer besteira, mas eu já tive uma dessa, né? Eu tive que pular no rio lá para pegar algum equipamento que caiu, só que a correnteza estava muito forte e eu quase que não aguento voltar, né? Então eu tive que em algum momento tomar minha decisão, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o equipamento ou eu busco me salvar aqui, senão o rio vai me carregar. E aí eu tive que me deslocar para onde eu vi que tinha menor velocidade, que era mais ou menos seguindo na direção da margem, né? Quando eu cheguei no centro, não consegui mais, no centro do rio, não tive mais energia para andar. Então, aí eu tive que decidir, deixar o equipamento embora e voltar para minha segurança, né? Então, parece coisa besta, mas às vezes serve para alguma coisa esses conhecimentos aí. E aqui tem o que eu estava dizendo, ó. Velocidade máxima ali, tipicamente próximo àqueles 20% ali da profundidade, a gente vai ter essa velocidade máxima no sistema, e aquele V60 é tipicamente onde a gente vai ter ocorrendo a velocidade média. A velocidade média do nosso rio tipicamente vai estar ocorrendo ali a 60% dessa profundidade. Quando tem 20, 60, 80, em relação à profundidade do seu sistema. Então, vamos supor que tem 1 metro de profundidade, então esse 20% é 0,2 da profundidade. Então, o 60 é a 0,6 ali, de cima para baixo, né, da superfície para o fundo. Bom, e essas linhas aí de iguais velocidade, a gente tem um nome para elas que a gente chama isótocas. Então, é igual curva de nível, quando vocês têm lá, curva de nível para topografia, vocês vão ter linhas lá de iguais cotas, né, para o seu sistema. Vocês podem avaliar assim. Para velocidade, você tem essas isótocas, que são essas linhas de iguais velocidades para o nosso sistema estar sendo avaliado. Dá para fazer elas facilmente aí com a DCP, melhor ainda, né? Que ele dá velocidade para diversos pontos aí. Bom, então a velocidade de vocês ela vai ser em função dessa resistência do fundo e das paredes, da atmosfera e dos ventos, por isso que a maior velocidade não está na superfície, né? Da resistência do fluido e da nossa aceleração da gravidade aí do nosso sistema. Bom, eu já falei que a velocidade ela não é uniforme ali no sistema. Bom, aqui a gente tem algumas formas de obter alguns valores, né? Então, cai naquelas questões do y sobre d, aquela nossa relação entre a profundidade e o diâmetro daquela nossa seção. Isso a gente vai ver muito quando estiver tratando de saneamento, a gente vai cair muito nessas relações de y sobre d, que para esgoto a gente tipicamente deseja que a ocupação da seção ela seja no máximo de 75%. Então, basicamente, ó, eu tenho meu diâmetro tanto. O líquido, ele tem que ocupar cerca, vamos supor, 100 milímetros, né, o diâmetro aqui. Então, tipicamente, o líquido ele vai estar numa profundidade aqui de 75. Ele vai ocupar 75% aqui dessa seção no máximo, né? Tipicamente, para esgoto, a gente deseja essa situação. Para drenagem, 80%, 90%. A gente não quer também que preencha toda, porque aí vai ficar conduto forçado, né? Eu já falei para vocês que esgoto e drenagem, tipicamente, a gente deseja eles operando como um conduto livre. Bom, aqui as características